A perfuração era mínima, com a espessura de um dedo. Apenas o suficiente para que uma câmara diminuta pudesse deslizar através da pedra. E quando a lente cruzou o limiar, a grande pirâmide respondeu com algo que não deveria estar ali. Um espaço selado, oculto em pedra maciça, aguardando na escuridão por milênios. Durante muito tempo, a narrativa pareceu selada. Khufu, o antigo império do Egito, um monumento real cujos principais espaços interiores eram considerados conhecidos. A Grande Galeria, a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e os corredores que os unem. O resto, presumia-se, era rocha sólida. Mas a pirâmide começou a discordar, não com lendas, mas com medições. Existem partículas fantasmagóricas, nascidas nos confins do cosmos, chamadas muões. Atravessam a pedra com mais facilidade do que a maioria das outras partículas. Ao posicionar detetores em torno de uma estrutura gigante e registrar a passagem de muões durante tempo suficiente, é possível detectar vazios ocultos, pois a sua densidade diminui menos onde existe espaço aberto. É uma forma de ver sem quebrar, de auscultar o coração de pedra do monumento. Quando os investigadores aplicaram esta imagiologia de muões à pirâmide de Khufu, os dados revelaram um choque. Um grande vazio por cima da Grande Galeria, vasto o suficiente para ser comparado a uma verdadeira estrutura arquitetônica, e não a uma pequena falha entre blocos. Um artigo publicado na revista Nature, revisto por pares, relatou a descoberta, e múltiplas equipas, usando diferentes tipos de detetores, confirmaram o sinal. Os cientistas descreveram-na como a primeira grande estrutura interna descoberta dentro da pirâmide desde o século XIX. Uma grande incógnita dentro do monumento mais famoso da Terra. A interpretação dominante permaneceu cautelosa. Um vazio não significa automaticamente uma câmara secreta repleta de artefactos. Grandes monumentos contêm por vezes espaços de alívio, vazios planeados para gerir a tensão e o peso das toneladas de pedra acima. O facto é que o vazio existe. A sua função, no entanto, permanece em debate. Depois veio o segundo abalo. Na face norte, acima da entrada original, a pirâmide exibe um padrão impressionante de pedras em V, como setas empilhadas. Durante anos, estas estruturas foram explicadas como pura engenharia, destinadas a distribuir a pressão e a proteger a zona da entrada. Mas as medições de muões sugeriram algo por trás delas. Um vazio com a forma de um corredor, escondido logo abaixo da superfície. Num estudo da Nature Communications, os investigadores mediram e modelaram precisamente esse espaço, transformando a suspeita em geometria. Mais tarde, um artigo da Scientific Reports confirmou o mesmo corredor, utilizando uma combinação de métodos de teste não destrutivos, unidos através de fusão de imagens. Outra linha de evidência independente apontava para a mesma passagem oculta. E então, o momento que capturou a imaginação do mundo. Uma câmara selada foi aberta, não com uma entrada dramática, mas com contenção. Uma abertura minúscula foi feita numa junta de argamassa, apenas o suficiente para uma câmara endoscópica. A lente deslizou para o interior. Uma luz acendeu-se na escuridão de 4.500 anos. A pedra fala, não com as vozes dos faraós, mas com a linguagem silenciosa da física. Cada descoberta não encerra o mistério, apenas o aprofunda, revelando que os maiores monumentos não são aqueles que guardam respostas, mas sim os que protegem as mais profundas perguntas. Nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé, sob o peso de milênios e o silêncio da pedra, uma descoberta veio perturbar a quietude. Um corredor estreito, selado durante milhares de anos, revelou-se ao olhar da tecnologia moderna. As suas paredes, compostas por blocos de pedra dispostos numa ordem impecável, estendiam-se para o interior desconhecido.
Uma passagem que, ao que tudo indica, nunca foi destinada a fazer parte da história pública, um segredo arquitetônico guardado no coração do monumento. Quando as autoridades egípcias de antiguidades apresentaram publicamente a descoberta, fizeram-no com uma nota de cautela, sublinhando que o seu propósito permanecia um enigma absoluto. Os cientistas não estavam preparados para sua perfeição. Um vazio puramente estrutural, deixado para aliviar a pressão, pode ser tosco, irregular, quase caótico. Mas esta estrutura era diferente. Parecia deliberada, com a geometria e a intenção de uma passagem. E assim, a narrativa segura da engenharia teve de enfrentar uma pergunta perigosa. Por que razão construir um corredor com tanto cuidado, apenas para o esconder do mundo para sempre? As explicações convencionais naturalmente surgem primeiro, pois são as mais robustas. O corredor pode, de facto, ter uma função estrutural, um vazio controlado e projetado para proteger a zona da entrada do peso esmagador de milhões de toneladas de pedra acima. Poderia também ser uma característica de construção, uma rampa interna ou um acesso utilizado durante a edificação da pirâmide, selado assim que a sua função se esgotou. Nesta interpretação, o mistério é apenas a distância que separa a engenharia antiga das nossas expectativas modernas. O ceticismo acrescenta uma ressalva importante. Um corredor não prova a existência de um destino. Pode simplesmente terminar numa parede de pedra. Pode nunca ter contido nada de valor. Chamá-lo de túnel secreto é correr à frente das evidências. Contudo, a pirâmide continua a empilhar coincidências que, juntas, começam a formar um padrão. Porque este corredor não existe isoladamente. Ele situa-se no interior de uma pirâmide que já alberga o chamado Grande Vazio, outro espaço oco de dimensões colossais, detetado e confirmado, mas ainda por penetrar. E isso é fundamental. Duas ausências ocultas e significativas, num monumento famoso pela sua precisão matemática, sugerem um projeto com páginas que ainda não lemos. Aqui, deparamos-nos com outra restrição inflexível. Não se pode simplesmente abrir um buraco. As equipas modernas têm de equilibrar a curiosidade científica com o dever da preservação. A pirâmide é um ícone do patrimônio mundial, e até mesmo as intervenções mais ínfimas são atos de enorme responsabilidade. É por isso que as descobertas mais poderosas até agora provêm de métodos não destrutivos. A muografia, que utiliza partículas cósmicas que chovem do céu para perscrutar a densidade da pedra. O georradar, que envia pulsos para o coração do monumento. Câmaras endoscópicas, serpenteando por fissuras minúsculas. Ferramentas que permitem que a pedra mantenha a sua dignidade, enquanto nos cede, lentamente, um pouco da sua verdade. Agora, a pressão da cronologia começa a fazer-se sentir. Se isto faz parte do projeto original de Quéops, então os construtores do Império Antigo não estavam apenas a empilhar pedras. Estavam a compor o espaço oculto como parte integrante do plano. A construir salas, sim, mas também a construir ausências de propósito. Que verdade teria de ser aceite para que tal fizesse sentido? É neste ponto que a especulação começa, e deve ser claramente identificada como tal. Alguns espaços podem ter sido criados com a intenção de permanecerem selados. Nesta perspectiva, o selamento não é um abandono, é uma escolha. Certas zonas poderiam ter sido restritas, usadas brevemente para rituais específicos e depois fechadas para sempre, seja por segurança, por controlo ritualístico ou por poder simbólico. O corredor torna-se um limiar, não uma obra inacabada, mas uma passagem deliberadamente negada. E é aqui que narrativas maiores e mais controversas se insinuam, não como factos, mas como as estruturas que a mente humana cria quando a história oficial deixa lacunas. Os espaços vazios no monumento convidam a nossa imaginação a preenchê-los. Talvez a pirâmide não seja apenas um túmulo,
mas um mecanismo complexo, um mapa de uma viagem metafísica, cujas regras se perderam no tempo. O que é certo é que cada nova descoberta não nos dá apenas respostas. Ela refina as nossas perguntas, tornando o silêncio da pirâmide ainda mais profundo e eloquente. Nas sombras da história, onde os factos se dissolvem em lendas, florescem narrativas audaciosas. Alguns imaginam uma civilização perdida, de um esplendor incalculável, varrida por uma catástrofe que reconfigurou o mundo, deixando para trás apenas ecos do seu conhecimento avançado, gravados em pedra. Outros mergulham nos mitos antigos, tratando os portadores de cultura e os deuses celestiais, nomes como os Anunnaki, não como alegoria, mas como história literal. Estas ideias não são confirmadas por muões ou câmaras. São histórias que germinam sempre que a linha do tempo vacila e as pedras se recusam a explicar-se. Contra estas correntes, a academia oferece uma âncora, firmemente presa ao contexto. Os especialistas apontam para a vasta tapeçaria de evidências que atestam as capacidades e a organização do antigo reino do Egito. Argumentam que espaços desconhecidos são uma ocorrência normal em monumentos de tal complexidade e que alegações extraordinárias exigem provas diretas, específicas e inequívocas. Inscrições, artefactos ou um acesso que ligue inegavelmente um espaço a uma nova e radical conclusão. E assim, regressamos ao que podemos afirmar com honestidade. A Grande Pirâmide de Gizé contém um vasto e confirmado vazio acima da Grande Galeria. Contém um corredor selado, também confirmado, atrás dos gigantescos blocos em forma de divisa na sua face norte. A sua existência foi medida pela primeira vez com radiografia de muões, confirmada novamente com testes independentes e não destrutivos, e finalmente observada visualmente com a delicada intrusão de um endoscópio. O propósito de ambos os espaços permanece envolto em incerteza. Essa incerteza é a verdadeira provocação, pois de repente, a certeza de que o mapa está completo desmorona-se, revelando-se apenas um rascunho. Tudo muda. Se um corredor selado aguardava atrás das divisas, o que mais se esconde por detrás de outras estruturas que descartamos como meramente decorativas ou simples engenharia? Se o grande vazio é real, que forma assume verdadeiramente e o que é que ele equilibra, protege ou oculta? E se existe uma câmara secreta, nunca antes penetrada, nunca fotografada, o que acontecerá à narrativa atual no momento em que a primeira luz tocar as suas paredes? A linha do tempo não se quebra de uma só vez. Ela vacila. E a Grande Pirâmide ainda tem o poder de a fazer oscilar. Os relatos de uma câmara oculta, recém-descoberta no interior do monumento, elevaram a fasquia de uma forma cus forçados a perguntar: o que significaria se algo de importância monumental tivesse permanecido selado lá dentro, ao longo de milênios? Utilizando tecnologias avançadas de varrimento por raios cósmicos, os cientistas detetaram uma enorme câmara oculta nas profundezas da Grande Pirâmide. Um espaço intocado por mais de 4.000 anos. Repousa acima da Grande Galeria, selada atrás de calcário maciço, e o seu propósito permanece um mistério absoluto. Alguns acreditam que poderia conter a verdadeira câmara funerária do faraó, protegida de saqueadores. Outros pensam que esconde algo muito mais misterioso, um segredo que os antigos construtores nunca pretenderam que fosse encontrado. A descoberta começou não com pás ou cinzéis, mas com as partículas fantasmagóricas do cosmos. No ano de 2023, uma equipe do Ministério de Antiguidades do Egito e da Universidade de Nagoya, no Japão, expandiu o seu projeto Scan Pyramids, um esforço revolucionário que utiliza a imagiologia por muões, a mesma tecnologia que perscruta o interior de vulcões ou reatores nucleares. Os muões são partículas subatômicas que chovem incessantemente do cosmos.
Ao atravessarem a matéria, a sua trajetória é desviada ou absorvida, dependendo da densidade do material. Ao medir o fluxo destas partículas, os cientistas conseguem criar um mapa tridimensional do invisível, distinguindo a pedra maciça de um espaço vazio. O que a pirâmide nos mostra é que, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, ela serve, em última análise, para aprofundar o mistério, não para o erradicar. Cada resposta que arrancamos à pedra gera uma dezena de novas perguntas. A Grande Pirâmide não guarda apenas os segredos de um faraó. Ela guarda o reflexo da nossa própria busca incessante por respostas. E em cada câmara por descobrir, em cada corredor por revelar, não encontramos apenas o passado, mas um novo e profundo questionamento sobre nós mesmos. Uma tecnologia concebida para perscrutar o coração de vulcões e detectar materiais nucleares foi redirecionada para um dos maiores enigmas da humanidade. Posicionados estrategicamente no interior da Câmara do Rei e em pontos-chave no exterior da Grande Pirâmide, os detetores captaram uma anomalia desconcertante. O sinal era inequívoco. Um vasto vazio, com quase 9 metros de comprimento, posicionado diretamente acima da Grande Galeria. Algo massivo, hermeticamente selado, jazia oculto nas entranhas da estrutura milenar. Durante décadas, a comunidade arqueológica acreditava que todas as câmaras principais da pirâmide já tinham sido mapeadas. A Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, a Câmara subterrânea abaixo. No entanto, esta nova descoberta sugere que a obra-prima de Quéops ainda esconde segredos que apenas começamos a imaginar. O que é ainda mais espantoso é a sua localização precisa. O vazio assenta sobre o mesmo eixo central da Câmara do Rei, uma posição que desafia a coincidência. Os engenheiros que trabalharam no projeto acreditam que a sua colocação foi deliberada. O seu alinhamento, de uma exatidão cirúrgica, espelha a própria precisão astronômica da pirâmide. Não se tratava de um erro estrutural ou de uma cavidade esquecida pela construção. Foi uma câmara projetada, erguida e selada com um propósito. Mas qual? Alguns investigadores acreditam que poderia ser uma passagem oculta ou um espaço de alívio, projetado para reduzir a pressão sobre a Grande Galeria. Contudo, as suas dimensões tornam essa hipótese improvável. Outros sugerem que poderia conter o lendário trono de Quéops, um objeto mítico, mencionado em textos antigos, que teria sido forjado em ferro meteórico e colocado na pirâmide para auxiliar a alma do faraó na sua ascensão às estrelas. A alimentar ainda mais o mistério, varrimentos térmicos da face norte revelaram pontos quentes, locais onde a temperatura difere da pedra circundante, sugerindo possíveis entradas ou corredores ainda por desvendar. Estas anomalias térmicas coincidem com a localização do vazio, indicando que podem existir poços de ligação ou passagens seladas por trás de blocos de calcário. Talvez portas secretas, desenhadas pelos antigos construtores para permanecerem invisíveis para sempre. Durante séculos, a Grande Pirâmide foi vista como um túmulo, um monumento à vida após a morte de um único rei. Mas as novas evidências pintam um quadro diferente. A precisão, a geometria, a utilização dos materiais, tudo aponta para algo mais complexo, talvez até funcional. A pirâmide deixa de ser apenas um mausoléu para se tornar um enigma de engenharia, um dispositivo cujo verdadeiro propósito se perdeu nas areias do tempo. E com cada segredo que revela, força-nos a questionar não apenas como foi construída, mas por quê.